Som. Graça e paz, povo de Deus. Você está bem? Você está feliz? Você é feliz? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Vamos dar início ao culto essa noite. Vamos dar início ao culto essa noite. Um pouquinho aqui de retorno. Salmodiando ao Senhor. Amém, irmãos? Abra comigo o Salmo 62. Há uma expressão de Davi que, meditando nesses dias no livro de Salmos, me impactou esse texto. Toda Bíblia nova que eu ganho ou compro, eu sempre dou início pelos Salmos. É costume meu começar a pegar os Salmos para começar a ler uma Bíblia. Eu leio um livro e junto, paralelo, o livro de Salmos. Salmo 62, versículo 8. O verso 8 desse Salmo. Podemos ler? Salmo 62, verso 8 diz assim: Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Eu vou reler. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Ele fala três características importantes para uma vida saudável diante de Deus. Ele fala sobre confiança, ele fala sobre entrega e ele fala sobre um lugar. Amém? Você pode repetir isso comigo? Confiança, entrega e um lugar. Deus é esse lugar de segurança para nós. Ele é o nosso refúgio. Ele fala que eu devo derramar o meu coração diante dele. E a nossa confiança deve estar no Senhor. Amém. É algo maravilhoso nós entendermos, porque a profundidade de um homem que crê em Deus, de um homem que confia realmente no Senhor, ele sabe que todas as coisas, o cuidado, o amor de Deus está sobre ele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graça te damos. No nome poderoso de Jesus nós te pedimos ao Espírito Santo, recebe o louvor e a adoração do teu povo essa noite. Queremos sempre confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não queremos confiar no nosso próprio entendimento, Senhor, mas confiar completamente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a derramar o nosso coração diante da tua presença e entender e crer que o Senhor é o nosso refúgio. Nas maiores adversidades de nossa vida, é no Senhor que nós precisamos buscar refúgio, Pai. Muito obrigado porque o Senhor se fez refúgio para nós. O Senhor estendeu a sua poderosa mão e debaixo dela nós podemos nos esconder. Podemos nos esconder à sombra do Altíssimo. Podemos nos esconder debaixo das asas do Onipotente, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja sempre adorado pela tua igreja. Que o Senhor seja sempre glorificado pelo teu povo, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus eu oro. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor. Você é livre para fazer isso.
Aleluia, Senhor, nós te louvamos nesse lugar. Adorado, Senhor. O Senhor é adorado. Que está no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja. Santificado seja teu nome, Pai nosso que está no céu. Teu nome, santificado seja nesse lugar. Santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja. Venha o teu reino na terra como no céu. Venha o teu reino na terra como no céu. E venha e permaneça teu reino inabalável. E venha e permaneça teu reino inabalável, e venha e permaneça teu reino inabalável, e venha e permaneça teu reino inabalável.
venha e permaneça, teu reino inabalável, que venha e permaneça, teu reino inabalável, que venha e permaneça, teu reino inabalável, que venha e permaneça, que venha e permaneça, que venha e permaneça, que venha e permaneça, teu reino inabalável. Aleluia.
E todo seu amor infinita, servo de todos os irmãos, que ele cresça, cresça, Senhor, cresça, Jesus, com a sua glória. Com a tua glória, Senhor, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça com a sua glória e todo o seu amor. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia! Ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha nesse lugar, ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge. Jesus,
claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, 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 Rei dos reis, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha nesse lugar, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele ruge, Ele ruge. Oh, 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 Ele ruge, Ele ruge. Aqui, 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 Jesus, leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, Jesus, Jesus. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Senhor é bom, amém? Convido você a pegar o seu dízimo, a sua oferta. Esse é um momento muito importante. É o momento de agradecermos ao Senhor pelo sustento. Amém? Simplesmente porque Ele é bom.
Ele é maravilhoso. O Senhor é aquele que não nos deixa faltar nada. Amém? Amém? Convido você a pegar a sua oferta e trazer a gasofilácia com muita alegria. Glória a Deus. Estenda essa mão para cá. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, consagramos a Ti as ofertas, a fidelidade do Teu povo, Senhor. Cremos e confiamos na provisão do Senhor sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, e oramos pedindo do Senhor toda a direção, todo o conselho, Pai, da melhor forma de administração das finanças dessa casa. Oramos para que haja alimento, pão, Senhor, vestir e o calçar sobre a vida dos Teus filhos. Não deixe, Senhor, faltar nunca na mesa de nenhum dos Teus filhos, ó Pai. Eu oro abençoando o Teu povo e faço isso nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Podeis assentar-se. Quero dar alguns avisos bem importantes. O nosso governador moveu mais uma vez um decreto, e esse decreto nos coloca debaixo de uma regra um pouco mais rígida, principalmente com relação aos horários, tá bom? Então, nosso culto de domingo não vai ser alterado em nada, nós terminamos às 8 horas, você vai poder chegar tranquilamente na sua casa, porém os de quinta-feira nós vamos estar terminando um pouco mais cedo, tá bom? Uns 15 minutos antes das 9 horas a gente já vai estar encerrando para você poder chegar tranquilo em sua casa, já que o decreto consta até às 9 da noite. Tá bom, irmãos? Amém. Pedimos que você tenha todos os cuidados, a gente tem tomado, mas que você não possa ser sempre prudente com relação a isso. Aleluia. Muito bem. Convido o nosso irmão Jonas, que vai ministrar a palavra de Deus aos nossos corações essa noite. Vamos orar pela vida dele. Ele disse que não vai falar muito hoje, né? Então vai... Vamos orar pela vida dele? Estenda a sua mão para cá. Pai querido, nós oramos pela vida do Jonas. Obrigado pelo seu coração, pelo homem que o Senhor tem trabalhado em sua vida, por todo o conhecimento e sabedoria que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, Senhor. Peço ao Senhor que use-o com tudo aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, com graça, com autoridade, com trepidez e ousadia, Senhor. Ser com sua esposa, ser com sua casa, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Abençoamos ele, Pai. Cremos e oramos pelo nosso coração, que vai receber da Tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Amém? Não sei se essa água era para mim não, mas eu vou tomar. É uma alegria poder servir ao Senhor. Diga assim comigo, é bom servir ao Senhor. Não é verdade? É bom servir ao Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus, ele direcionou os seus discípulos a orarem, pedindo ao Pai para que envie trabalhadores, porque há muitas oportunidades e poucos trabalhadores. Mas, irmãos, como é bom servir ao Senhor, amém? Como é bom, né, a gente se ocupar com o serviço da casa de Deus.
seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, seja de manhã, de tarde à noite, né? Mas é muito bom, irmãos, servir ao Senhor. Amém? É muito bom servir ao Senhor. Por que eu gosto sempre de ressaltar isso, que é bom servir ao Senhor? Porque, às vezes, quando eu cheguei na igreja, eu me deparava com pessoas que, infelizmente, irmãos, reclamavam muito da obra de Deus. E sempre que elas falavam da obra de Deus, elas falavam, você não sabe o que é o peso, o que é o ministério é pesado, o trabalho na igreja é muito pesado, é estressante, é dificultoso. Irmãos, é tudo isso, mas é bom demais. O resultado de tudo isso, irmãos, é cansativo, né? Às vezes a gente se estressa um pouco, né? Mas o resultado de tudo isso é que é bom demais servir ao Senhor. É bom demais servir ao Senhor. E quando eu me falo, todos nós servimos ao Senhor, amém? Mas eu me refiro assim a um serviço específico na obra de Deus, amém? Eu quero te animar em relação a isso. Quero animar cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo. Se alguém do seu lado certa vez falou que é muito dificultoso a obra de Deus, ou que não vale a pena, né? Ou que só é dificuldade, irmãos, essa pessoa infelizmente está com uma visão distorcida a respeito das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, irmãos, o trabalho de Deus, o resultado do trabalho de Deus é que alegra o nosso coração, traz satisfação para a nossa alma, sim ou não, irmãos? Amém? Então é bom servir ao Senhor. E hoje estou aqui mais uma vez, né? Eu vou compartilhar uma breve palavra que Deus falou no meu coração esses dias, e estou aqui mais uma vez para servir, ministrando uma palavra, e eu queria que os irmãos recebessem essa palavra no seu coração, amém? Certa vez um capelão norte-americano disse o seguinte, que um homem jamais vai ser o mesmo depois de ouvir a verdade de Deus sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Ou ele obedece e segue em frente, ou ele morre, ou ele desobedece e morre um pouco. Porque diante da palavra de Deus, sempre nós vamos ter duas atitudes. E eu gosto muito dessa frase. Eu esqueci o nome dessa pessoa, e eu não sei falar muito inglês, né? Então eu arrisco melhor não dizer. Né? Ainda mais que tem umas pessoas que é boa em inglês aqui, de repente me corrige, mas ele diz que um homem jamais vai ser o mesmo depois de ouvir a verdade de Deus sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Ou ele obedece e segue em frente, ou ele ignora e morre um pouco. Diante daquilo que nós ouvimos, irmãos, qual que é a nossa atitude diante disso? Nós estamos obedecendo e seguindo em frente durante os anos que nós estamos aqui, ou a gente tem ignorado, e durante muitos anos a gente tem morrido aos poucos. A minha oração e o meu desejo é que a palavra de Deus que vivifica o homem no decorrer de todo esse tempo que vocês servem ao Senhor, esteja vivificando o nosso espírito e trazendo santificação para a nossa alma. Amém? Que o seu tempo de serviço, o seu tempo de estar aqui conosco na igreja, seja proporcional àquilo que você conheça o Senhor. Amém, irmãos? Diante disso, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de João, tá? João no capítulo 6. A Glorinha ali já me notificou que eu não posso demorar ministrando, olha só. Ela me disse. Na hora que eu vinha para cá, ela disse que não era para me demorar ministrando. Todos acharam, irmãos? João capítulo 6, é um texto conhecido nosso, eu acredito que da grande maioria aqui, a partir do versículo 60. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus.
Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos o abandonaram ou voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós sabemos, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. E Jesus estava ensinando algumas coisas para os seus discípulos, e por causa desse ensino, por causa dessas palavras, alguns discípulos abandonaram o Senhor Jesus. E eles disseram: olha, essa palavra que o Senhor está nos ensinando, ela é dura. Isso começou a escandalizar aqueles discípulos. E eles começaram a abandonar o Senhor. Sei que nós já conhecemos essa palavra. Só que o que me chamou a atenção, irmãos, é exatamente quando Jesus se volta para os 12, a Bíblia fala. E esses 12 eram os 12 apóstolos. E ele pergunta: vocês também não querem ir junto com eles? E um desses 12, chamado Simão Pedro, ele se levanta e diz: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso me chamou a atenção porque tem uma canção que diz assim, eu não sei bem de quem é essa canção, que diz: para onde eu irei, se não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida, né? Quem já ouviu essa canção? E às vezes a gente ouve essa canção, né, e a gente é levado a entender aquilo que o apóstolo Pedro diz de uma forma um pouquinho distorcida. Não estou falando mal da música, não, uma música é bênção de Deus, mas Pedro, irmãos, ele não diz para onde eu irei. Eu não sei se você percebeu, mas Pedro, quando responde, ele diz: para quem irei? Amém? Veja comigo no texto, no versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem irei? Amém? Ele não diz para onde eu irei, ele diz para quem. E algumas vezes, irmãos, até a gente lê um pouco rápido, um pouco despercebido, e a gente pensa que é para onde irei, né, pastor? Não é assim? Só que ele fala para quem irei, e isso me faz entender uma coisa, irmãos. Pedro não estava sinalizando um lugar, Pedro estava sinalizando uma pessoa. Amém? E essa pessoa, irmãos, era a pessoa de Jesus. Eu entendo então que o Evangelho, irmãos, ele não me mostra um lugar. O Evangelho de Jesus, ele me mostra a própria pessoa de Jesus. O Evangelho, ele não é um lugar. Foi isso que Deus nos falou. O Evangelho não é o lugar. O Evangelho é uma pessoa. Então eu entendo, irmãos, que o nosso destino, a nossa vida não tem que ser um lugar, tem que ser uma pessoa. E essa pessoa, irmãos, é a pessoa de Jesus. Eu coloquei aqui, nós não temos um lugar para ir, nós temos uma pessoa para seguir, chamada Jesus. Nós estamos vivendo, irmãos, os nossos últimos dias aqui na terra, né? Últimos meses, últimos anos. Eu nem me arrisco a dizer último século. E nesse tempo, irmãos, nós não temos mais um lugar para ir. Nós temos uma pessoa para seguir. E essa pessoa, irmãos, é a pessoa
de Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia por isso? E para onde Ele for, nós devemos ir. Jesus, Ele disse assim, antes dele dizer a verdade, eu sou a verdade e a vida, Jesus disse, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes dele se declarar que Ele é a verdade, que Ele é a vida, Ele disse que Ele é o caminho. E eu fico imaginando, irmãos, não sei se você consegue imaginar comigo, eu fico imaginando Jesus de braços abertos, indo para trás, deixando um rastro, e a gente, fitando os nossos olhos em Jesus, conseguimos pisar no mesmo rastro de Jesus. Consegue compreender isso? Então, a partir do momento que eu tirar o meu foco de Jesus, eu vou sair desse caminho. Porém, se os meus olhos estiverem fitados em Jesus, eu vou estar andando nesse caminho. É exatamente isso que Jesus estava falando. Eu sou o caminho. Ele mesmo é o caminho, irmãos. Por isso, para nós andarmos nesse caminho, a gente tem que focar nessa pessoa. Por isso que nós não temos um lugar para ir. Nós temos uma pessoa para seguir. Aleluia. Você pode dizer isso comigo, irmãos? Eu tenho uma pessoa para seguir. E essa pessoa é Jesus Cristo. Como eu falei agora há pouco, nós estamos vivendo os nossos últimos dias. E nós temos que desesperadamente, irmãos, viver de acordo com o que Jesus quer. Nós temos que nos amoldar com a vontade de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, não vos amoldeis com o mundo, né? Sabe, é interessante a questão do molde. Porque o molde, ele copia todos os detalhes que há, independente de qual seja o molde, né? No meu caso, eu faço moldagem também, né? Então, é interessante que quando eu faço uma moldagem, eu percebo que todos os detalhes saem naquela moldagem. Então, eu percebo, irmãos, que tem alguns detalhes no mundo que acabam influenciando a igreja dos últimos dias. Essa igreja, a igreja desse tempo, os detalhes do mundo têm danificado a nossa vida. E a Bíblia diz, irmãos, que no livro de Deuteronômios, a Bíblia fala que se nós obedecermos, nós seremos cabeça e não cauda. Irmãos, se a gente observar um animal que tem cabeça e um animal que tem cauda, eu vou usar aqui um exemplo de uma serpente. A cauda, ela vai para onde a cabeça vai, sim ou não? Alguma vez você já viu uma serpente andando tipo um C assim, indo embora? Não dá. A cauda vai atrás da cabeça. A Bíblia diz, irmãos, que se nós obedecermos, nós seremos a cabeça e nunca a cauda. Porém, se nós desobedecermos, nós seremos o contrário, nós seremos a cauda. E quem será a cabeça? A cabeça seriam, no contexto histórico, a cabeça seriam as nações que iriam atravessar o reino de Israel e iam subjugar aquela nação. Ou seja, essas nações representam o mundo. Então pensa bem, irmãos, se nós formos a cauda, quem é que vai ser a cabeça? É o mundo. Quando eu olho para isso, misericórdia, irmãos. Quando eu olho para isso, eu percebo, irmãos, que o mundo tem ditado muitas coisas para nós seguir, e muitas vezes nós seguimos. O que é isso? Nós estamos sendo cauda. Deus não nos chamou para ser cauda, Deus nos chamou para ser cabeça. E não é aquela cabeça que nós conhecemos, Cristo é o cabeça da igreja, né? O marido é o cabeça da esposa. Não é nesse sentido. É no sentido de que eu que vou ditar a regra do jogo. Então, como é que vai ditar o padrão de comportamento de uma pessoa? São os cristãos, irmãos. Quem tem que seguir quem? É o mundo que tem que seguir a gente. A gente que tem que ditar essa regra do jogo, por assim dizer. Como é que nós vamos ditar o modelo de se vestir? Quem tem que olhar para a gente, irmãos, é o mundo e dizer assim, dá certo se vestir assim. É interessante se vestir assim. Dá certo negociar dessa forma. Então é o mundo que tem que olhar para a gente. Por isso, quando nós
quando nós nos submetemos à obediência de Jesus, irmãos, quando nós fitamos os nossos olhos para Jesus, nós vamos ser cabeça e não cauda. Por isso que eu disse, irmãos, nós temos uma pessoa para seguir. Nós não temos um lugar para ir. Não adianta, irmãos, nós formos em congressos, não adianta a gente for para algum lugar, se o nosso propósito maior não for buscar a pessoa de Jesus naquele lugar. Se você vem para cá, irmãos, me perdoe, mas se você vem para cá somente com o intuito de cumprir uma meta na sua agenda, e não com o intuito de buscar ao Senhor, me perdoe, mas a sua vinda aqui, ela está sendo em vão. Mas eu quero acreditar que a sua vinda, a sua motivação não é essa. Eu quero acreditar que a sua motivação seja para conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi. Aleluia, irmãos. Diga aleluia por isso. Diga assim, eu quero seguir Jesus. Irmão, quando João, quem já leu Apocalipse? Acho que a maioria. Apocalipse capítulo 4, a Bíblia fala que João ele é arrebatado aos céus. Ele é arrebatado aos céus. Quando ele chega no céu, a primeira coisa que ele vê lá, ele está diante da sala do trono. Ele observa uma pessoa sentada num trono. Ele observa 4 seres viventes ao redor desse trono. E esses 4 seres viventes estão todo o tempo, a Bíblia fala que de dia e de noite eles estão olhando para aquela pessoa e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Irmãos, primeiro, a Bíblia diz que no céu, no paraíso, não tem dia. Como é que João, isso está escrito em Apocalipse 22, como é que João em Apocalipse capítulo 4, diz que esses seres viventes estão dia e noite adorando aquela pessoa? É porque quando João ele é arrebatado aos céus, irmãos, ele vai com uma concepção da terra, com o tempo Cronos. O que seria o tempo Cronos? É o nosso tempo, tem tal hora para terminar, o dia tem 24 horas, é esse tempo aqui, eu tenho 24 anos, tenho 30 anos, 50 anos, é esse tempo, esse nosso tempo ele é limitado. Só que quando João chega aos céus, ele se depara com outro tipo de tempo, se é que eu posso chamar assim, ele se depara com a eternidade. E a eternidade ela não tem início, nem meio, nem fim. Então, quando ele olha para aqueles seres viventes, ele, no tempo da eternidade, se eu posso pelo menos chamar assim, que a eternidade ela não tem nem início, nem meio, nem fim, mas com essa concepção da eternidade, quando ele olha aqueles seres viventes, ele percebe que desde o início, desde o princípio, aqueles seres viventes estão olhando para aquela pessoa sentada no trono e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Irmãos, pense comigo. Vamos tentar limitar a eternidade aí, tá? Porque a eternidade ela é ilimitada, mas vamos colocar 1000 anos, vamos supor que a eternidade ela tenha 1000 anos. 1000 anos, esses seres viventes estão olhando para aquela pessoa e dizendo: Santo, Santo, dia e noite, Santo. Essa expressão dia e noite não é que lá tem dia, é porque sempre eles estão olhando para aquela pessoa e dizendo: Santo, Santo, Santo. Irmãos, quem conseguiria durante 1 milhão de anos olhar para a mesma pessoa e dizer: Santo, Santo, Santo? Quem conseguiria fazer isso? A não ser que essa pessoa seja tão cativante, a não ser que essa pessoa tenha nela uma beleza tão cativante, que não é cansativo para esses seres viventes, durante toda uma eternidade, olhar para ela e dizer: Santo, Santo, Santo.
O que me ensina isso, irmãos, é que essa pessoa, ela tem um olhar cativante, ela tem um sorriso cativante. Irmãos, e essa pessoa é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. Sabe? O céu, irmãos, o céu é interessante. Nós queremos ir para lá, amém? Tem alguém que não quer ir para o céu aqui? Não? O céu é um lugar, irmãos, que nós queremos ir. Mas nós queremos ir, irmãos, porque lá tem a pessoa de Jesus. E eu acredito que a primeira pessoa que nós vamos encontrar é Ele, porque quando João foi arrebatado, ele se viu logo na sala do trono e viu Jesus sentado naquele trono. Quando eu chegar lá, eu quero ter essa mesma experiência, pastor. Olhar Jesus sentado naquele trono, né? Poder pessoalmente agradecê-lo, poder abraçá-lo, poder adorá-lo, poder cheirá-lo, né? Eu quero ver, irmãos, que tamanho é a espada que sai da boca dele, olhar, né? Rapaz, me empresta essa espada rapidinho aqui. Mas, irmãos, nós temos que ter esse desejo pela pessoa de Jesus. Porque não importa o lugar em que nós vamos, importa se Jesus está lá ou não. Amém, irmãos? Amém? Jesus, Ele é muito maior do que qualquer coisa que Ele mesmo pode me dar. Eu quero que você entenda isso, porque infelizmente hoje, o que acontece na igreja? Muitas vezes, irmãos, eu quero mais aquilo que Jesus pode me oferecer do que a própria pessoa dele. Então muitas pessoas estão se chegando para Jesus nesse tempo, simplesmente para que o casamento dele seja restaurado, para que o filho dele saia das drogas, para que ele alcance a libertação em algo que está atrapalhando a vida dele. E muitas vezes, irmãos, quando ele recebe isso de Deus, ele acaba esquecendo a pessoa de Jesus. Nós temos que ser o contrário, irmãos. Nós temos que querer primeiro a presença dele. Porque aquilo que Ele pode nos oferecer, irmãos, isso não vem da gente, isso se chama graça. Aquilo que Jesus me oferece se chama graça. O favor imerecido de Deus. Então eu não posso, irmãos, chegar numa igreja, buscar o Senhor por aquilo que eu quero. Eu tenho que buscar Ele, irmãos, porque eu quero ser semelhante a Ele, porque eu quero olhar para Ele, porque eu quero simplesmente contemplá-lo. O povo no deserto, quando eles tiveram uma guerra com a nação acho que foi com os cananeus, logo depois eles começaram a reclamar de tudo. Aí Deus enviou o juízo sobre eles, enviou serpentes venenosas. E aquelas serpentes estavam envenenando o povo e aquele povo estava morrendo. O povo chegou com Moisés e disse: Moisés, faz alguma coisa por nós, porque está todo mundo morrendo. Moisés vai orar a Deus. Deus fala assim: levanta uma serpente de bronze. Quando alguém olhar para aquela serpente, essa pessoa vai ser curada, se ela foi envenenada pela cobra. Muitas pessoas eram envenenadas pela cobra, de repente elas chegavam até Moisés, pediam a serpente, Moisés levantava a serpente, elas olhavam para a serpente e elas eram curadas. O que aconteceu, irmãos? Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus disse que ele era aquela serpente no deserto. Da mesma forma pela qual a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele com fé tenha a vida eterna. Mas se a gente observar o que aconteceu com essa serpente, irmãos, o povo começou a ter uma visão distorcida dessa serpente, porque essa serpente ela teve que ser destruída. No reino de Ezequias, a Bíblia fala que Ezequias fez uma reforma e ele teve que destruir aquela serpente, porque o povo estava idolatrando aquela serpente. Agora, por que o povo estava idolatrando aquela serpente?
Porque o povo só queria o que aquela serpente estava dando em troca, que era a cura. Essa é uma visão distorcida a respeito de Jesus. Eu só quero aquilo que o Senhor pode me oferecer, mas eu não quero você. E o nosso desejo, irmãos, tem que ser: eu quero você, independente daquilo que você pode me oferecer. Aleluia, irmãos. Aleluia. O povo de Deus, quando chegou no deserto, meu esboço já ficou tudo doido aqui. É bom quando acontece isso, né? O povo de Deus, quando chegou no deserto, irmãos, a Bíblia fala que Deus direcionou um líder, e esse líder era Moisés. Moisés pega o povo. É interessante, sabe o que é? Que Moisés, ele direcionado por Deus, conduz o povo primeiro para o deserto. Se a gente olhar o mapa, e eu te aconselho a estudar a Bíblia com mapa, eu sempre gostei de fazer isso. Se você for olhar para o mapa, você vai ver todos aqueles desertos que a gente não gosta muito, né? Sucote, deserto de Sucote, atravessou o Mar Vermelho, chegou naqueles outros nomes estranhos, Baal, Zefon, né? Mas se você for olhar a trajetória que o povo de Deus faz, Deus conduziu o povo pelo caminho mais longo. E esse caminho mais longo é porque eles teriam que passar próximo de um monte, chamado Monte Seir. Porque eles iam chegar até um outro monte, chamado Monte Sinai, e lá eles iriam adorar o Senhor. De lá, eles iriam para a terra prometida. Agora olha que interessante. Moisés, quando vai direcionar o povo de Deus para a terra prometida, existe algo no meio entre a saída do Egito até a terra prometida. E o que está nesse meio? A adoração ao Senhor, a busca pelo Senhor, para que possa ser gerada no coração daqueles israelitas. Olha, mais importante do que essa promessa é a busca pelo Senhor, é o seu Deus. Você está entendendo isso? É mais importante. Então Deus não guiou diretamente para a promessa. Por quê? Porque aquele povo iria esquecer de Deus. E isso, irmãos, nunca foi o desejo de Deus. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Um pouquinho rápido aí. Deuteronômio capítulo 8. Você vai ouvir o que era o desejo de Deus naquela época. Deuteronômio capítulo 8 vai dizer assim: Deuteronômio capítulo 8 diz assim, versículo 11: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Aleluia! Olha só, irmãos, eu sei que o texto continua, e eu quero ler somente esse versículo, porque Deus está dizendo: tenham cuidado de quando vocês chegarem na terra prometida. E quem já leu o Pentateuco, que ainda está, quem já leu o Pentateuco esse ano, está fresquinha na sua mente, né? Todas as histórias. Você vai perceber que não é a primeira vez que Deus fala isso. Deus, ele fala isso várias vezes para o povo, principalmente no livro de Deuteronômio. Tenham cuidado, não vão chegar na terra, não vão se desviar, não vão fazer postes ídolos como as outras nações fazem. Tenham o cuidado de não se esquecer de mim. Agora, irmãos, Jesus está carente? Não, irmãos. Ele fala para nós não esquecermos dele, não é para o bem dele, é para o nosso bem. Porque quando o povo se esqueceu dele no deserto, quando o povo se esqueceu dele lá na terra prometida, foi para o mal do próprio povo, irmãos. Foi para o mal do próprio povo. Então Deus estava falando para aquele povo a todo tempo: não se preocupe mais com aquilo que eu posso oferecer para vocês, mas venham até mim. Venham até mim, venham até a minha presença. A presença de Jesus, de Deus, irmãos, que também é Jesus. A presença de Deus era mais importante do que a terra prometida. Agora olha o que é interessante, irmãos. Se você voltar comigo para Êxodo capítulo 33, a gente vai ver algo extraordinário na vida de Moisés. Êxodo capítulo 33 diz assim:
Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento. Quero que você vá lá para o versículo 3. Diz assim: vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Olha só, irmãos. Olha o coração, bora conhecer um pouco do coração de Moisés. Deus está dizendo para Moisés: olha, eu te dei uma grande igreja, eu te dei muitos discípulos, e vou te dar a minha promessa. Você vai pegar esses discípulos e vai para a terra para onde eu prometi com juramento aos teus pais. Porém, a minha presença não vai contigo. Irmãos, muitos de nós dariam glória a Deus por conta disso. Muitos de nós iriam dizer: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu. Só que Moisés não fez isso, irmão. Moisés responde dessa forma no versículo 13. Diz assim, ou melhor, no versículo 15, Moisés responde assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse monte, não nos envie. Esse homem, irmãos, estava mais preocupado com a presença, de não perder a presença de Deus, do que com a promessa de Deus. Irmãos, quando ele fala assim: não nos faça subir desse monte, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse monte. O que queria acontecer, irmãos? Se eles não subissem daquele monte, o que queria acontecer? Eles iam morrer no deserto. Moisés estava dizendo: eu prefiro morrer no deserto com a tua presença, do que ir para Canaã sem a tua presença. Eu prefiro estar aqui nesse lugar, no deserto, num lugar de dificuldade, porém desfrutando da tua presença, que é o que mais importa para mim, do que ir para a terra prometida, onde o Senhor quer me dar, mas só que lá eu não vou desfrutar da tua presença. Esse era um coração, irmão, de um homem que nós devemos ter. Um coração que quer mais a presença, a pessoa de Jesus, do que aquilo que Ele pode oferecer. Aleluia, irmãos. Aleluia. Eu comparo isso aqui com algo que acontece no Novo Testamento. Tá? Nós estamos próximo de finalizar. Eu quero que você vá para Marcos capítulo 10. Tá? E aqui a gente vai correr um pouco. Marcos capítulo 10, a Bíblia diz assim, no versículo 1. Então, Jesus saiu dali, ou melhor, no versículo 17. Olha como eu estou querendo correr. Versículo 17 de Marcos 10 diz: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só, esse jovem aqui, irmãos, ele chegou mal com Jesus, porque ele estava somente preocupado com a promessa da vida eterna. Ele deveria pelo menos querer seguir ao Senhor Jesus, mas ele não se preocupa com a pessoa de Jesus. Ele quer somente aquilo que Jesus pode oferecer para ele. Nós cantamos um corinho, acho que é um corinho, na verdade, também está escrito na Bíblia, né? Cadê o irmão Silvio? O irmão Silvio está ali. Eu já vi ele cantando esse corinho. Diz assim: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Aí o refrão diz: dá minha bênção para depois subir, né? Dá minha bênção para depois subir. Oh meu Deus, estou cantando na pregação. Dá minha bênção para depois subir. Irmãos, presta atenção. Isso aconteceu com Jacó. Agora, olha só, o que Jacó estava falando nas entrelinhas? Jacó estava dizendo: olha, se tu me der a minha bênção, pode ir embora. Era isso que Jacó estava falando. O anjo estava querendo deixar ele, disse: não. Tu só pode ir embora depois que tu me dá a minha bênção. Mas depois que tu me der a minha bênção, pode ir embora, não tem problema. Era isso. Um coração de uma pessoa, irmãos, que só quer aquilo que Jesus pode oferecer. Esse jovem aqui, irmãos, ele chega para Jesus e ele quer somente aquilo que Jesus pode oferecer. Jesus diz para ele assim: olha,
tu conheces os mandamentos? E ele diz assim, não, eu conheço todos os mandamentos. Eu conheço todos os mandamentos, né? Eu já faço isso. Jesus disse, está faltando mais somente uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Aí ele se entristece. Ele se entristece e vai embora. E deixa de seguir o Senhor Jesus. E deixa pelo menos de querer seguir o Senhor Jesus. Agora olha só, irmãos, é interessante, porque Provérbios capítulo 19, não precisa abrir não, só nota aí. Versículo 17 diz assim, quem trata bem os pobres empresta a Deus e dele receberá a sua recompensa. O que o Provérbios está dizendo? Aquele que pega o que tem e dá para o pobre vai receber de Deus. Ou seja, isso não fica em vão, vai ter recompensa. Irmão, Jesus não poderia falar isso para aquele jovem? Não, jovem, vem cá, presta atenção. Se você pegar o seu dinheiro, der para os pobres, você vai receber uma recompensa de Deus. Ele poderia fazer isso? Ele poderia. Eu entendo, irmãos, que Jesus não quis fazer isso com um propósito. E o propósito era não gerar no coração daquele jovem o intuito de querer seguir Jesus somente para ter uma recompensa lá na frente, mas simplesmente pelo desejo fascinado de querer ter aquela pessoa próximo dele. Irmãos, há uma diferença muito grande entre ele e seus discípulos. Por exemplo, Pedro. Jesus não ofereceu nada para Pedro, ofereceu. Vem, siga-me. Jesus não ofereceu nada para André. Vem, siga-me. Então Jesus, irmãos, eu poderia dizer a forma pelo qual Jesus agrupou os seus 12, foi primeiramente gerando isso no coração deles, assim como aconteceu lá no povo do Egito, gerando no coração deles o desejo de primeiro seguir ele, para depois eles entenderem o que eles iriam receber de recompensa, porque os discípulos questionaram Jesus, e olha só o que Jesus disse, no versículo 28, Pedro diz assim, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim, por causa da minha pessoa e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, filhos, filhas, e campos, e com eles perseguição na era futura, na vida eterna. Contudo, ou melhor, somente até aqui. Amém? Jesus estava falando, irmãos, de uma recompensa que eles iriam receber. Jesus não poderia ter dito para aquele jovem, porque é nesse mesmo episódio que Jesus fala para os seus discípulos. Jesus não poderia ter dito para aquele jovem, olha, a recompensa que você vai receber é isso, isso e aquilo. Poderia, só que Jesus não queria gerar no coração dele o intuito de seguir Jesus somente por aquilo que ele pode oferecer. Está dando para entender, gente? Os irmãos estão compreendendo? Aleluia. Então, irmãos, quando Pedro olha para Jesus e diz assim, para quem irei? Queria que você voltasse lá para a gente encerrar. João capítulo 6. João diz assim, ou melhor, Pedro diz assim, para quem irei? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? O nosso destino é uma pessoa, irmãos. Agora eu queria que você levantasse a sua vista, só para a gente finalizar. Preste atenção comigo. Pedro só tinha isso no seu coração porque ele conhecia o Senhor Jesus. Porque ele diz assim, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro sabia o Senhor que ele servia. Pedro sabia a pessoa que ele caminhava. Sabe por que muitos só querem aquilo que Jesus pode oferecer? Porque não conhecem o Senhor Jesus. Porque não sabe ainda quem é o Senhor Jesus. E nós devemos saber, irmãos. A pessoa de Jesus deve nos cativar. Amém?
Você já viu 2 casais de adolescentes apaixonados, né? Rapaz, é um fogo. É uma paixão só. Mas esse modelo de paixão, irmãos, que nós temos que ter com o Senhor Jesus. Aquele mimo todo dia, né? Aquele prazer da pessoa do Senhor Jesus. Da pessoa do Senhor Jesus, irmãos. Sabe? Eu não sei se os irmãos pensam, mas quem for para o céu, irmãos, eu quero ir e vou. Um dia vai encontrar com Jesus. Sabe? Aquele que morreu lá na cruz. Né? Para nos dar vida. Onde a gente vai poder se encontrar com esse Jesus, irmãos. Isso tem que nos cativar. Pedro sabia quem era Jesus, sabe por quê? Porque Pedro tinha passado por experiências com Jesus. Pedro conhecia o Jesus que estendeu a mão para puxar ele da tempestade. Amém, irmãos? Pedro sabia que quando ele estava no fundo da tempestade, querendo afundar por falta de fé, por problemas pessoais, por aquilo que estava dificultando a sua vida, Jesus estendeu a mão e tirou ele de lá. E muitas vezes isso é uma representação da nossa vida, irmãos, porque cada um dos irmãos sabe de onde Jesus o tirou. Nós sabemos e cremos que Ele é o Senhor, que Ele é o Santo de Deus, porque Ele fez isso na minha vida, porque Ele fez aquilo na minha vida. Aleluia, irmãos. Eu quero incentivar a cada um de nós, irmãos, a ter essa perspectiva em relação à pessoa de Jesus, querer mais aquilo que Ele é, irmãos, não aquilo que Ele pode nos oferecer. Sabe? Ah, irmão, mas eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema. Irmãos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Sabe? Maior do que essa dificuldade, maior do que esse problema, irmãos, é a pessoa de Jesus. É a presença de Jesus. É a presença de Jesus. Aleluia, irmãos. Eu conheço um Jesus. Eu conheço um Jesus, irmãos. Queria que você ficasse de pé. Eu conheço um Jesus que ficou meses sem falar comigo, irmão. Ficou quase 1 ano sem falar comigo. E tudo que eu queria dele era só uma resposta. Sabe? O ano de 2018 foi um ano bem complicado para mim. Porque tudo que eu queria ouvir de Deus era uma resposta por aquilo que eu estava passando um problema de enfermidade com a minha esposa. E foi um tempo muito difícil, irmãos, para mim. Foi um tempo muito difícil para ela. E nesse tempo, irmãos, assim como os irmãos também já passaram por muitos problemas, a gente pensa em desistir de muitas coisas. Só se você já for quase um Deus, mas se você for homem igual eu, você pensa algumas vezes de parar, de desistir. Sim ou não? Mas quando nós pensamos, irmãos, que nós temos a pessoa de Jesus. Uma vez eu tive que fazer como Pedro disse, mas para quem eu irei? Não tem para onde ir. Eu vou largar o quê? Mas para quem eu irei? Sabe? Para quem nós iremos, irmãos? Só tem uma pessoa para a gente ir, irmão. Não tem lugar mais nenhum para a gente ir. Só tem Ele. Só tem Ele, irmãos. E deixa eu dizer para vocês, só tem Ele, mas Ele é o único suficiente para a nossa vida. Ele é suficiente para a nossa vida, irmãos. Eu lembro que quando eu estava no encontro, ministrei cura no encontro. Eu lembro que eu estava ministrando uma pessoa. No outro dia eu fui saber que essa pessoa tinha sido curada de depressão. E um outro jovem chegou comigo e disse: ô abençoado, você ministrou ontem, não foi? Chegou no domingo, ministrei no sábado. Eu disse: foi. Poxa, abençoado, eu quero te agradecer porque aquilo curou a minha vida. Eu disse: amém. Nessa noite, eu me joelhei naquele campo do encontro.
eu me joelhei e disse: Deus, cura minha esposa. Cura minha esposa. Eu tinha 2 meses de casado, irmãos. Sabe? Eu não experimentei algumas coisas que novos casados experimentaram. Eu não tive essa experiência. Porque a minha esposa adoeceu com 2 meses. E desde então a gente teve uma sequência de problemas na área da saúde. E eu disse: Deus, cura minha esposa. Eu orei com muita fé, pastor. Com muita fé. Eu só quero que o Senhor cure ela. Porque o Senhor me usou para curar o jovem que há anos não falava com a sua mãe. Eu sou o cabeça do meu lar. Eu estou com autoridade orando para minha esposa. Quando eu cheguei aqui, irmãos, todo mundo alegre, todo mundo feliz. A primeira notícia que eu recebi foi que a minha esposa tinha piorado e ido para a UTI. Ou melhor, para a UPA. Tinha ido para a UPA. Tinha passado mal. Irmãos, são momentos turbulentos como esse, irmãos, que somente a pessoa de Jesus, somente o conhecimento da pessoa de Jesus vai nos firmar aqui no propósito dele. Porque parece que eu não via, eu não tinha solução, eu não sabia o que fazer. Havia uma confusão muito grande no meu interior, irmãos. E passou um tempo que eu não aguentei. Eu lembro que uma vez eu fui para a célula do pastor Gilvaldo, onde ele liderava na época. Eu chorei, irmão, na célula. Sabe, eu chorei porque eu não tinha mais o que fazer. E a única coisa que eu queria de Deus era que Ele me respondesse porque que eu estava passando por aquilo. Sabe, chegou um tempo que eu não orava mais nem pela cura, eu só orava por uma resposta. Eu só queria saber qual era o propósito. Então, eu sabendo o propósito, eu ia ficar mais tranquilo, por mais que a gente fosse passar por muita dificuldade. Sabe, eu conheci um Deus, irmãos, que me tratou no silêncio. Que me tratou no silêncio. E a pior coisa que eu já experimentei foi o silêncio de Deus. Foi o silêncio de Deus. Porque Ele deixou de falar comigo por meses. E eu só queria uma resposta. E eu nunca ouvia nada de Deus. Eu não ouvia nada. Eu sentia a presença dEle, mas eu não ouvia nada. Até que um dia eu estava orando. E eu senti, quando algo me disse assim: abre a sua Bíblia em Salmos 34:19. Irmãos, eu confesso para vocês que eu nem acreditava mais quem estava falando comigo. Mas quando eu abri, estava o texto, irmãos, que eu caminho até hoje, eu nunca vou esquecer. Estava escrito: o justo passa por muitas dificuldades, mas o Senhor de todas elas o livra. Nesse momento eu ouvi de Deus que Ele estava me livrando de muitas coisas, que Ele estava me direcionando ao propósito dEle. Sabe, somente o conhecimento de Jesus, irmãos, somente o conhecimento da pessoa de Jesus vai nos fazer permanecer fiel nessa casa, nessa obra. Eu quero falar para os irmãos: não desista. Não desista de liderar sua célula. Não desista de servir o Senhor. Não desista de ter os seus sonhos, de buscar o ministério, de buscar a obra. Não desista, irmãos. Aleluia. Eu queria que você orasse por essa palavra. Meu desejo é que Deus toque no coração dos irmãos. Toque no coração, que Ele fale no íntimo de cada um. Fala, Senhor, fala no íntimo de cada um, Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos por aquilo que Tu és. Não há outro Deus além de Ti. Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna,
pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Só tenho você, Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te adoramos. Exaltamos ao Senhor, Pai. Exaltamos ao Senhor acima de todas as coisas. Queremos dizer que o Senhor é maior. O Senhor é maior de tudo aquilo que nós temos, Senhor. O Senhor é maior do que os nossos sonhos. O Senhor é maior do que a nossa casa. O Senhor é maior do que o nosso terreno, os nossos bens. Tudo que temos, Senhor, não se compara com a pessoa do Senhor. Nós te agradecemos porque temos a oportunidade de te seguir, de poder te amar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, te engrandecemos. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração, chamando a nossa atenção para o Senhor. Queremos guardar essa palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Te desejamos mais do que todas as coisas, Senhor. Essa é a convicção que queremos ter todos os dias. O nosso desejo pelo Senhor mais do que todas as coisas. Leva-nos na tua paz. Esconde, Deus, o teu povo. Livra-os de toda investida das trevas, de toda armadilha, que toda seta do inimigo seja desfeita para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor Jesus, que veio para desfazer todas as obras do inimigo, possam estar nos guardando e nos protegendo todos os dias. Que Ele te abençoe e te guarde, e que Ele levante o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Eu oro crendo e abençoando a sua vida essa noite. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vá na paz. Nos vemos domingo, 18 horas.